Bom, a gente vai dando um jeitinho, né? Então a gente vai falar hoje sobre espíritas amai-vos e instruí-vos. Quem nunca ouviu essa frase, né? Seja espírita, seja adepta ao espiritismo ou não, todo mundo já ouviu essa frase. Bom, a gente fala de duas coisas nessa frase: amor e instrução. E eu comecei com a palavra amor, que é uma palavra polissêmica, ou seja, tem muitos significados, né? O que é amor? O que vocês acham que é amor? O que é amor? Doação, o que mais? Caridade. Mais alguém? Perdão. Isso é bem bacana, perdão. O que mais? Respeito. É natureza, é animal, é gente, amizade. Só que ficou meio... A gente sabe o que é, mas não sabe o que é. Então, entre várias explicações que eu encontrei fazendo a minha pesquisa, eu gostei muito dessa, que diz que é uma força tendente a aproximar e a unir, numa relação particular, dois ou mais seres. Então, significa que a gente está aqui por amor, né? Nós somos dois ou mais seres, então já valeu alguma coisa. E a instrução é a ação de transmitir conhecimento ou ensinar alguma habilidade. É engraçado instrução porque eu não estou falando de instrução de colégio, nem de universidade, nem de... Não é isso que eu estou falando. Não é esse tipo de instrução. Apesar de ser um conjunto de conhecimento. Ao longo da palestra, a gente vai entender o porquê que não é instrução acadêmica o que a gente está falando. Né? Então, seguindo aqui, essa é do Livro dos Espíritos, que eu achei bem bacana colocar isso no meio, porque é meio que... É o que eu estava falando antes sobre a educação e a instrução, né? Há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação, e não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, a gente está falando aqui do que você faz no dia a dia, né? Do que você adquire no seu dia a dia em relação ao hábito. Se você tem um bom hábito, ajudar o próximo, fazer o bem, a sua educação moral é mais avançada, digamos assim, do que a de outra pessoa, por exemplo. E continuando nessa linha, a gente pergunta, mas muito se escuta, mas de onde saiu isso? Quem falou, onde está situada, qual o seu alcance? Quem tem uma ideia de onde saiu isso? Todo mundo escuta, mas alguém sabe de onde vem? Na Bíblia. O que mais? Bom, essa frase se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, e está no subtítulo Advento do Espírito de Verdade. Então, quem quiser saber mais e ler o capítulo, ele é bem interessante. E no 5º parágrafo, há os seguintes dizeres: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que além do túmulo, que julgai-vos ou nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então é a continuação do título da palestra, né? Então a gente está falando de amor e instrução. Só que isso é muito amor e muita instrução para falar sobre. Então eu decidi dividir um pouquinho e tentar dividir, né? E eu encontrei esses 3 tipos de amores: o amor egoísta, o racional e o amor doação ou incondicional. Alguém tem uma ideia do que seria o amor egoísta? Só pensa para ele. O que mais?
possessivo, essa é a palavra que eu queria. Posse. É o amor da posse. É o que, na minha particular opinião, é o que anda gerando a onda de violência que a gente está vendo. Eu quero isso, eu vou ter e por isso eu vou fazer. Então, essa coisa de ter a posse, do poder, de querer poder ter aquilo e não poder, e a qualquer preço, exatamente, a qualquer preço. Esse é o amor de posse. Bom, também tem uma outra vertente do amor egoísta. A pessoa que tenta... A pessoa que tenta se aproximar de uma outra, super protegê-la, dizendo que é amor, mas na verdade é posse. Então, isso acontece nos encarnados e nos desencarnados. É aquele ente querido que se aproxima, querendo ajudar, e não ajudando, acaba gerando vários desequilíbrios, né? Ou nós que não nos desligamos de um ente que retornou ao plano espiritual, e a gente a todo momento fica chamando ele, né? Isso seria também um egoísmo, né? Não, por aí. A relação de poder, na verdade, ela está sempre vinculada com essa relação desse amor egoísta, né? Isso é posse, né? Esse amor egoísta está sempre exigindo um estado de poder, né? Assim, seja de que natureza for, né? Não precisa ser o poder econômico, né? Pode ser um poder de jogo, né? E o interessante que você falou isso, Léo, é que é aí que vem a instrução, né? Quando você se instrui um pouco mais, é que você entende essa relação de amor de posse e sai desse lugar de amor possessivo para entrar num outro tipo de amor, que é o último amor que a gente está buscando. E também, antes disso, tem um racional, que esse é, para mim, eu acho que é o mais interessante. Eu me vejo um pouco nesse amor racional. Alguém tem uma ideia do que seria o amor racional? Sem emoção, não por aí. Muito pelo contrário. Pondera situações. Tem muito sentimento, Micheline, mas é uma coisa diferente, porque ele é baseado no eu acho que é correto, por isso eu vou fazer. Então, ele menciona, nos estudos que eu fiz, ele menciona muito Sócrates, né, em relação a isso. Menciona muito, e ele fala que Sócrates se valia do poder de persuasão e da razão para conseguir alguma coisa. Aí ele inclui também as pesquisas Gandhi, que afrontou o poderio britânico sem usar nenhuma arma. Martin Luther King, que, diante da razão, né, dos poderes da razão que ele tinha, ele queria conseguir as coisas com as suas ideias de justiça e de liberdade. Então, você achar que o correto é ajudar a velhinha a atravessar a rua, por exemplo, você acredita tanto nisso que quem não fizer não ama, se é que faz algum sentido. Então, essa coisa da razão mesmo. Eu acho que é certo e que a gente aprende que é certo e errado desde criança. Então, e vem da educação da moral também. Os seus pais te ensinam o que é certo e o que é errado. E aí você, quando você cresce, você acaba decidindo se você concorda com aquilo ou não. Então, esse ficou o amor racional. E o amor de doação ou incondicional, que a base encontra-se onde? Qual é a base desse amor? Exatamente. É esse amor que a gente busca, que a gente tenta, que a gente estuda para ter, né? Jesus diz que o amor é uma lei, né? Não é um sentimento, né? É a lei maior, né? A lei de amor. Exato, bem dito. Só que a gente, é difícil, pelo menos para mim particularmente, ver isso como lei, porque eu associo lei a juiz, né? Aquela coisa da lei mesmo em si, da profissão, da racionalidade. Aí é quando vem o meu amor racional, que é uma eterna briga interna que eu tenho entre o amor racional e o amor de Jesus. Então, você aprendendo, lendo, se instruindo, você consegue esse balanço ficar cada vez mais pendante para o lado que tem que ser, né? Para o lado... Deolindo, eu acho que misturar fé, nesse caso, é meio complicado, porque fé engloba muita coisa. Fé engloba crença, né? Você acredita naquilo, você acha que vai acontecer e ponto. Então, e o amor, eu acho que, não é, na minha opinião, não é bem por aí, mas não sei se
Faz algum sentido, Léo? Você que já leu bastante, já, porque para mim já não, eles não têm muita conexão nesse sentido de... Eu acredito que são níveis de amar, né? A gente caminha para o amor incondicional, né? Ou a praticar essa lei do amor, né? Que Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje. Mas a gente vai caminhando passo a passo. A gente passa pelo egoísta, fica estacionado ali um tempo, né? Que é uma linha bem fina entre o amor egoísta e o racional, porque eu acredito que é certo, então eu acredito que é certo ficar ali do lado dele ou dela, então eu vou ficar, mas sem perguntar se a pessoa está se sentindo bem com aquilo, até eu chegar no amor doação, onde eu amo simplesmente, sem perguntas, sem questionamentos, pelo simples prazer de amar, né? E a gente também vê que Santo Agostinho fala muito desse amor. E tem uma frase dele que eu acho bem bacana, que diz: ama e fazer o que queres. Então, eu acho isso bem profundo, bonito, acho que também dá margem a algumas interpretações. Então, com a instrução, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, a gente consegue ver realmente o que Santo Agostinho quis dizer com isso. Oi. E de acordo com a instrução delas, né? É exatamente esse ponto que a gente vai... Na racionalidade, né? Na incondicionalidade do amor, há uma total racionalidade, porque à medida que ele linka o amor à lei, e a lei inclui um dever, você deve amar o próximo. Isso é você não tem como fugir disso. Isso é lei maior. Indireta. Você nem se dá conta que você é racional, porque pelo simples fato de você fazer pelo bem de amar. Mas o problema é que a gente linka isso a um sentimento, e o sentimento, ele muitas vezes está relacionado a uma condição. É a condição daquilo que eu tenho em troca, daquilo que alguém me dá, ou daquilo que eu espero que o outro vai me dar. E isso a gente condiciona o nosso sentir ao mundo, às relações, às situações. E a incondicionalidade, quando eu digo é meu dever amar, é incondicional, não dá condições sobre qualquer circunstância, eu tenho que amar, é meu dever, porque isso é lei, senão eu estou em desarmonia com a lei do universo. Eu entendo que isso é uma razão, eu só compreendo isso, não é pelo sentimento, é pela razão. Que engraçado que eu concordo discordando, entendeu? Porque sim, há uma certa razão, mas acho que essa razão é inconsciente. Eu, pelo menos, particularmente, eu não consigo... Falando de mim, né, no caso, com a experiência que eu tenho, com a bagagem que eu tenho nesse momento, aqui, agora, eu não consigo linkar isso na racionalidade. Porque, na minha opinião, você está tão incondicional que você nem se dá conta do que você está fazendo. E aí a racionalidade não entra. Mas, ao mesmo tempo, entra porque, como você falou, ela está linkada e é lei, né? Então, fica meio um conflito interno, pelo menos para mim, muito grande. Mas o que eu tento fazer com quem ganhe, digamos assim, né, uma batalha interna, é o incondicional. Só que o meu racional ainda é muito forte, porque apesar de eu querer ser o incondicional, eu até penso no incondicional, mas eu venho a razão, você fala assim, ai, mas ela gritou comigo há 5 minutos atrás. Mas espera aí, esse incondicional, ele muitas vezes gera muita confusão nas pessoas. Amar incondicionalmente não significa se deixar humilhar ou se deixar ofender. De maneira nenhuma. Então, muitas vezes, principalmente nesse meio espírita, a gente, dentro das relações sentimentais, é karma, eu estou aguentando essa relação porque é de outra vida, e 50 mil desculpas.
para justificar estar aceitando uma situação que é inaceitável, vamos dizer assim. Você ama de uma forma irracional, primeiramente você mesmo. Porque a partir do momento que você perde o seu amor próprio e que você não coloca o racional para trabalhar um pouquinho e dizer, ok, aqui eu amo, aqui tal, mas aqui temos que parar. Ou as coisas são permitidas ou não permitidas até aqui. Né? Porque amar incondicionalmente não é aceitar, não é se humilhar, não é se rebaixar, não é ser submisso. A gente tem que entender bastante bem essa forma incondicional. Jesus amava incondicionalmente, mas Jesus não era um homem submisso. De jeito nenhum. Jesus chamava os fariseus de hipócritas o tempo todo. E Jesus, nossa, ele se deixou na situação, mas Jesus não era um homem submisso e não era um homem que aceitava as injustiças de uma maneira fácil, ou como seja. Então, a gente tem que entender um pouco esse incondicional. Tudo na vida tem que ser pesado, tem que ser colocado na balança. E o amor incondicional tem que começar com nós mesmos. Não? Agora, eu também acho que isso tem muito a ver quando você aprende, né? Eu acho que para você chegar a esse ponto de falar assim, não, peraí, tá me humilhando, não é legal, você tem que aprender a fazer isso. Porque muitas vezes a gente acha que é karma, é karma eu aturar essa relação, eu aturar um pai assim, uma mãe assim, enfim. Porque a gente não se instrui, a gente não lê, não aprende, não corre atrás. Então é muito mais fácil ficar nessa posição de é karma, vou aceitar, do que, na verdade, abrir um livro, abrir a mente, não é nem um livro, né? Abrir a mente para isso. Então, é nessa hora que... Por isso que eu acho que é engraçado, porque ao mesmo tempo que ele fala no início, eis o primeiro, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo, para mim são dois primeiros, né? Quando a gente fala de amor incondicional, a gente está falando, vamos amar naturalmente. Vamos respeitar o próximo. É o amor-respeito. Né? Dentro do amor existem várias conotações que significam amar. Né? Então, o amor-respeito, eu vou respeitar o próximo. Não significa que eu serei conivente com os desequilíbrios. Agora eu vou respeitar. Estarei aberto a qualquer possibilidade de ajuda que ele aceite, ou ela. E que eu aceite e que eu tenha condições de fazer. Agora, não vou interferir ou humilhá-lo em nome de uma bandeira que se denomina amor, que não é. Aí já é o amor egoísta, eu estou impondo algo. Né? Não, quando a gente fala de amor, amai-vos e instruí-vos, vamos nos respeitar, primeiramente. E como a Maria falou, vamos nos respeitar como indivíduos e espíritos imortais. Quando a gente aprender a se respeitar, a gente vai ter bastante autorrespeito, bastante amor para estar dividindo ele com o próximo. Né? E baseado nisso, eu acho que vem de dentro para fora, né? Antes de querer ajudar o próximo e amar o próximo, a gente tem que fazer isso com a gente mesmo, né? Então fica naquela situação que você já comentou várias vezes, eu não mereço, ou não é bem por aí. Então, até porque quando a gente se conhece, é que a gente realmente aprende o porquê que o outro não me agrada tanto, ou porquê que eu não não concordo com o que ele fala, e etc. Tudo que a gente não gosta na gente, pelo menos comigo, eu vejo em muitas das pessoas que eu critico, às vezes. Então você fala assim, peraí, tá na hora de eu começar... Por que eu não gosto quando ela fala assim? Porque às vezes eu também falo, entendeu? Então, quando a gente começa a olhar para dentro da gente, o olhar do lado de fora fica muito mais abrangente. Em relação a isso, a psicanálise tem uma coisa que acho que você só reconhece o outro que você tem você. Então, tudo que a gente vê de ruim aponta porque você tem algo daquilo. Mas é exatamente o que o Espiritismo fala, né? Se conheça, sabe quem você é, né? Sabe o porquê que você sente aquilo, por que você está perto daquela pessoa que você gosta, ou por que está perto daquela pessoa que não gosta. Começa a olhar para dentro de você. É muito difícil esse olhar para dentro da gente. A gente vê coisas que a gente não gosta, muitas vezes. Só que tem que encarar.
porque é encarando isso que a gente melhora, que a gente ajuda o próximo, que a gente ama o próximo, que a gente se instrui melhor e a caminhada vai ficando mais leve, a jornada vai ficando mais interessante, as pedras vão diminuindo, você vai ver um pouco mais de água, enfim. Entendeu? Então, é nesse sentido, né, de querer olhar para si para poder olhar para o outro. Não adianta chegar e falar assim, eu ajudei o próximo. Mas e você se ajudou antes de ajudar o próximo? Né? Fica meio complicada essa relação. Então, sempre que eu posso, eu falo, olha para si mesmo. E não é nenhuma vergonha chegar e falar assim, poxa, é verdade, você tem razão. Tudo que eu não gosto nela é exatamente o que eu faço. Só o fato de você reconhecer isso, nossa, já deu uma longa caminhada aí, um longo passo nessa caminhada. Então, e é devagar. A questão é devagar e sempre, né? E o próximo que a gente vai falar são os tipos de instrução. Como o amor também tem vários tipos de instrução. E eu peguei alguns que eu achei que podia ser interessante para a gente. E o primeiro é a instrução bancária. Alguém tem alguma ideia do que seria uma instrução bancária? O que mais? Vamos lá, gente. Chuta aí, não tem certo e errado. Vai falando. O que vem na cabeça quando você ouve falar em instrução bancária? Baseado no que a gente falou de instrução, né? O que é instrução? Lembra que a gente viu? É adquirir conhecimento, né? Então, é baseado nisso que a gente está vendo esses tipos de instrução. A instrução bancária é baseada na transmissão do conhecimento e da experiência do professor. Exemplo, eu estou aqui dizendo que essa é a verdade, ponto final, resumo da ópera. E vocês estão aí absorvendo tudo sem questionar. Pronto. Você passa o seu conhecimento e quem escuta absorve. E assim, é uma via só, né? É uma via só. E o objetivo disso é produzir o conhecimento de vocês. Né? Ponto. Resumo simples assim. E a passividade de quem recebe é o maior... É o ponto principal da instrução bancária. Quem recebe acredita que aquilo é aquilo e ponto final. Não pergunta o porquê, não se interessa em saber mais detalhes e fica por isso mesmo. Então, essa é a instrução bancária. A gente também tem a instrução problematizadora. Alguém, alguma ideia do que seria isso? Algum chute? Cria polêmicas. Essa seria o próximo passo depois da bancária, que é quando eu falo, vocês absorvem, mas já me respondem. Mas já tem um pouquinho mais de... Peraí, mas por que você está falando isso? Né? Baseado em quê? Né? O que está acontecendo? Tem, certamente, com a bagagem que cada um carrega. Você vê que, na verdade, em termos de educação, as pessoas assimilam muito mais quando elas conseguem entender o conhecimento com a experiência. Enquanto que na instrução bancária, para provar você estuda, você decora, faz a prova e você... Acabou, exatamente. E o que acontece muito, né? Se você jogar para a escola, para a universidade, é o que acontece muito, né? É um processo de pesquisa também, de a pessoa, sei lá, descobrir o conhecimento, né? Isso. A descoberta do conhecimento. É se abrir, né, para aquilo, no caso, né? E mais um ponto da problematizadora que eu achei bem bacana é quando o professor passa para o aluno concorda com aquilo e ponto, ou discorda e pensa assim, vou provar para ele que ele está errado. Então, o aluno acaba querendo aprender alguma coisa, não só para dizer, aprendi, não, para provar para o professor ou para a pessoa que está ensinando que ele pode fazer aquilo e que ele aprendeu aquilo porque o professor achava que ele não podia. Exemplo disso, o aluno bagunceiro que fica no fundo da sala, né, que não presta atenção em nada. Até um belo dia que o professor, fulaninho, ô Joãozinho, cadê a sua prova? Ele falou assim, quer saber? Me aplicou prova surpresa, então vai ver só, vou acertar tudo. O Joãozinho vai lá, estuda a vida inteira dele, que nunca estudou o ano inteiro, só para provar para o professor que ele estava errado. Ou seja, todo o esforço que ele valeu foi só para dizer assim, tá vendo? Você não me pegou dessa vez. Essa é a problematizadora. E a última é a instrução
evangélica, que é baseado na pedagogia de Jesus Cristo, né? Que é a relação mútua entre quem aprende e quem ensina. Há um diálogo em ambas as partes. Quem ensina aprende, quem aprende ensina. Essa seria a instrução evangélica. E a gente também sabe que, em relação à instrução evangélica, não importa quem instrui e quem recebe, porque durante a pesquisa eu vi que muitas coisas falavam da idade, né? Que relaciona muito quem é mais velho por saber mais. Não necessariamente. O espírito de um jovem pode ser muito mais experiente do que o espírito de uma pessoa mais idosa. Então, é por isso que ele abre esse diálogo para aprendiz e professor, porque a gente troca experiência e troca ideia. Então, essa é a instrução evangélica. E agora a gente vai juntar as duas coisas, né? Para fazer sentido. Então, a gente tem que a instrução é o objetivo e a preparação, né? E o objetivo da instrução é realmente divulgar os princípios doutrinários do Espiritismo, né? Então, é isso que a gente está querendo fazer, a gente quer fazer. A instrução espírita deve se assentar nas obras básicas, né? Alguém sabe quais são as obras básicas? Vamos lá, gente. Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns. Ah, Micheline, lindinha. E obras póstumas, né? E esse... Quê? Desculpa. Não está na ordem certa. Que, aliás, há uma polêmica em relação às ordens também, né? Então, que eu até agora não entendi quem vem primeiro. Então, mas e é nessa instrução, é baseado nesses livros que a gente tem que se instruir e aprender. Não são livros fáceis, tá? Não são mesmo. Quem já teve a oportunidade e a curiosidade de abrir um deles, são livros complicadíssimos, com palavras que eu nunca tinha escutado até eu começar a estudar. E você fala assim, meu Deus, dá até preguiça, né? Você fala assim, você fecha e fala assim, ai, não quero mais. Mas é persistindo que a gente vai conseguir avançar, porque senão não vai fazer sentido, entendeu? Então é se instruir mesmo. Por isso que a gente resolve fazer o Livro dos Espíritos como estudo, para poder criar esse hábito, né? A instrução, na minha opinião, é hábito. A gente adquire hábitos morais, né? Então, lendo, você começa a ponderar o que é certo e errado, saber que o certo e errado você aprendeu realmente era certo e errado, e assim ir se doutrinando mais dentro da doutrina, né? Isso é uma coisa curiosa que você está falando, porque tem um monte de gente que se diz espírita, mas as pessoas, sei lá, leram o Nosso Lar e nunca leram o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, nunca leram o Pentateuco, enfim. E pulam uma etapa assim, que é fundamental para você saber o que é o Espiritismo, né? E eles ficam lendo os livros posteriores, né? Mas é engraçado, porque você mencionar isso, que é bem interessante, que você nunca vai começar por esses livros, né? São livros... Exatamente, nós tem que começar. Exatamente. Só que eu acho que também acaba que... eu não sei se as pessoas... Vai soar meio esquisito, mas eu vejo como a divulgação do Espiritismo o Nosso Lar. Então, isso é perigoso, exatamente. Porque a pessoa lê o Nosso Lar, lê Violetas na Janela e acha que... Exatamente. Entendeu? Então, Não, muito pelo contrário. Para quem quer começar, são obras excelentes para começo, para você entender um pouco. A gente está falando de instrução, de hábito moral, de educação moral. Então, nessa base, esses são os livros que a gente tem que que a gente tem que ler, que a gente tem que perguntar, que a gente tem que buscar na internet. E na internet tem tanta coisa, a gente tem todos os PDFs dos livros, tem explicação de cada um numa linguagem muito mais fácil. Então, é realmente chegar... Quer falar alguma coisa? Não? É realmente chegar e se interessar, né? Não é chegar, vir aqui, ficar aqui 1 hora sentado, escutando, blá, blá, blá para uns, coisa bacana para outros, ir para casa e fazer tudo. Não, é entrar aqui, é trocar ideia, é se melhorar para quando sair, você passar isso adiante, é passar um pouquinho mais adiante. Então, e no amor, a gente tem o resumo da doutrina de Jesus, né? Mas é claro que a gente não
pode esquecer que muitos de nós fomos atraídos para o Espiritismo devido a esses livros, né, os romances, né, que despertam, né, ou a curiosidade, ou respondem alguma coisa que a gente tinha dúvida, ou incitam algo. Ou, peraí, esse é o caminho, eu acho, estou gostando disso aqui. Aonde que eu posso procurar mais informação? Aí que entra a parte das instituições, de estar oferecendo esse serviço, entendeu? E do interesse pessoal de querer aprender também. É tudo uma... né? Eu acho mais importante, né? É o interesse na minha opinião, pelo menos. É aquilo, né? Aprender e praticar. Mas a gente está aqui para, como você falou, para se ajudar. É a instrução evangélica, né? A ajuda mútua, né? Eu sempre vejo o copo, aquela história do copo cheio e copo vazio, eu sou otimista, eu sempre vejo o copo cheio, né? Então, só o fato de você já começar a procurar, por mais que eu não pratique ainda, né? Mas eu acho que só o fato de você já sentar e falar assim, peraí, o que estão falando aqui? Né? Deixa eu ver o que está rolando nesse livro. Aí você passa um olho meio assim, essa palavra meio esquisita, mas sempre tem... É engraçado que sempre tem aquela pergunta, você fala assim, nossa, não tinha pensado nisso. Quando você, durante o livro dos Espíritos, mais pra frente, que começa a falar da morte, da reencarnação, você fala assim, caramba, nem tinha me perguntado isso, né? Aí você fala assim, que interessante, você vai lendo, e assim, é fabuloso, é sensacional. Então, quem puder, quem tiver paciência, quem quiser, começa a fazer isso, porque é muito, e você vai ver a diferença do que você absorve em relação ao conhecimento que te passam e o que você escuta, e você vai ver que muitas coisas fazem sentido e fica mais fácil de você não debater, mas de você dialogar, né? Dialogar. E nesse diálogo a gente aprende e ensina, né? Então, já mais pro... Eu achei bem legal essa frase que eu encontrei, que diz que acaba que é bem grandinho, então eu peguei só um pedacinho. E diz, o verdadeiro discípulo do Evangelho deve instruir amorosamente os seus adeptos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas. Essas instruções permitem-nos aceitar de forma resignada as circunstâncias adversas, entendendo-as como necessárias ao nosso progresso moral e espiritual. Então, alguém sabe o que significa aceitar de forma resignada as circunstâncias adversas? Eu acho que se aceitar sem reclamar, a gente entra no que a Maria falou ainda há pouco, né? Eu mereço isso, eu aceito. Consentimento. É você, trocando em miúdos, dar a volta por cima, né? É você ter um problema, tentar resolver, e baseado nas instruções, baseado na educação, na base moral, na educação moral que ao longo da vida a gente vai aprendendo, saber que há razões para aquilo ter acontecido, e o livre-arbítrio entra quando você fala, não, peraí, não quero mais, vou melhorar, vou mudar, vou tentar. Né? Então, o tentar e o fazer melhor não é garantia que vá resolver. Não. Tem um exemplo interessante no próprio livro dos Espíritos, quando está no Evangelho, a diferença entre distinguir expiação e missão. Não, normalmente, então os espíritos respondem. Normalmente, na expiação, as pessoas se revoltam e ficam se reclamando. Ah, por que acontece isso comigo? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? E os que estão em missão aceitam as dificuldades. As dificuldades são parte do caminho, estão aqui para ser superadas, é para crescer e tal. Né? Então, aí a questão da resignação, que talvez ela mencionou resignação, porque no próprio Evangelho se fala muito de aceitar as provas com resignação, não? É a nossa atitude diante dos problemas. Né? Nós não podemos nos colocar como vítimas da vida.
A vida está aqui para ser vivida, para aprender. Agora, se cada problema, cada coisa que acontece na nossa vida, nós somos vítimas, e a vida, e tudo acontece comigo, e não sei o quê, então não. Então, acho que a resignação é aceitar que a vida, os problemas existem, as coisas existem, e vamos levá-las para frente. Isso não significa que você não pode falar com um amigo, não pode conversar, não pode ter um momento mais baixo. E outra coisa é ficar se lamentando e achando que a vida está sendo super injusta contigo, né? Ressignificar, né? Quer dizer, aceitar de forma ressignificada, você dá outros valores para aquilo, né? Você vê de outra forma, né? Bem legal isso que você falou. É o que eu falei, né? Que eu gosto de sempre jogar uma coisa mais no popular, que é dar a volta por cima mesmo, né? Você olhar aquilo e falar assim, não, peraí. Aconteceu, não vou... aconteceu, vou ficar em casa esperando a solução cair do céu. Não vai cair do céu. Então, a questão é bola para frente, corre atrás. Quanto mais a gente se instrui, quanto mais a gente aprende uns com os outros, lendo livro, trocando ideia, vindo aqui, aplicando o que aprende, amando. Não precisa chegar e abraçar o mundo de uma vez, não. É um passinho de cada vez. Principalmente, quando você começa a estudar, você vai ver que não dá... Você fala assim, nossa, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar todo mundo. Não funciona desse jeito. Você acaba que não ajuda ninguém, nem é você mesmo. Entendeu? Então, chegar é devagar, é com cuidado, é com carinho. Porque é melhor um passo devagar e certeiro do que sair correndo e atropelar tudo. Entendeu? Então, fica aqui a minha mensagem. Então, lemos, aprendemos, dialogamos e que a gente consiga caminhar um pouquinho mais a cada dia que passa no caminho da evolução e eu sempre buscando, objetivando o amor ao próximo, o amor incondicional, mas sem passar por cima de nós mesmos, autoconhecimento e bancar, não estou afim, não estou preparado. Aqui não tem essa coisa de vergonha nenhuma. Não está preparado, ainda não está preparado. Vai chegar a hora de se preparar. Então, é aceitar isso. E por que eu não estou preparado ainda? Será que eu estudando mais me ajuda? Será que eu frequentando mais o centro me ajuda? Será que eu fazendo uma caridade me ajuda? Não, foi o que a Maria falou antes. Não. Eu tenho vivido determinada situação de que maneira, qual é a melhor maneira para eu sair dessa situação. E sair. E observar também que aquele problema ele não aconteceu pela primeira vez conosco. Com os nossos familiares, com os nossos amigos, com pessoas que a gente não simpatiza bem, de que maneira eles reagiram. E de que maneira eu devo reagir para sair desta... Porque a dimensão é como a dor, a dimensão da dor quem faz somos nós. A gente dá... É o que uma vez eu li, né? A gente tem dois lobos, uma conversa entre... Vocês já devem ter escutado isso. Conversa entre um mestre e um aprendiz. E o aprendiz falava, a gente tem dois lobos dentro de nós. O bom e o mal, qual que vence? E o mestre diz, o que você alimenta. Então, é mais ou menos o que você está dizendo, né? Então, é o que você faz para poder melhorar. Então, fica aqui a minha mensagem, o estudo que eu fiz, que eu preparei para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma coisa para fazer, alguma coisa para falar? Olha, isso é tão bacana isso que você disse sobre instruir, sobre amar, que o exemplo maior que a gente pode tirar aí, logicamente tirando Jesus, né? Mas alguém que seja mais ou menos, né, mais ou menos igual a gente, né? Logicamente o espírito é bem mais evoluído pelo trabalho que foi desempenhado, é Allan Kardec. Porque ele, como educador, ele sabia como passar, transmitir a mensagem. Bezerra de Menezes também. Como cientista, ele questionou a veracidade de tudo aquilo que ele escutava, né? E principalmente como ser humano, porque ele poderia repassar tudo que ele aprendeu de uma maneira do qual a gente não aprendesse. Mas ele pensou assim, olha, eu, como uma pessoa que não sei nada, preciso de colocar no papel de uma forma de que a humanidade toda vai entender o que eu estou fazendo.
Então, essa é a primeira mensagem. Então, seja a gente pegando um livro, se a gente não entender o que está dizendo, lê 2, lê 3, olha, eu não estou entendendo a mensagem, o que está dizendo. Aí eu vou perguntar para o Léo. O Léo sabe, mas talvez vamos debater, vamos conversar no sentido da gente aprender. Porque é necessário que se aprenda, né? Porque a gente não, apesar da gente aprender de qualquer forma, mesmo a gente não querendo, a gente anda para frente, mesmo seja pouquinho, a gente anda. Mesmo assim, é preciso que a gente tenha uma consciência de que o momento é agora, né? Não nos resta mais tempo da gente deixar para o amanhã, né? A gente vê mensagens, os nossos amigos espirituais falam conosco diversas vezes, de diversas maneiras, por cartas, por livros, por manifestações, por pessoas que aparecem no nosso caminho, e no sentido de quê? De nos alertar que é preciso que mudemos agora, né? Graças a Deus, nós temos a doutrina espírita e também temos a obra de Allan Kardec, que vai nos orientar, né, no caminho a seguir, né? Não tenhamos medo, vamos em frente, né? Com fé e com perseverança, de pouquinho em pouquinho, igual diz o Léo. Hoje a gaveta eu vou abrir aqui, será que vai dar para limpá-la hoje? Não, não tem problema. Fecha ali, depois eu vou abrir de novo, ó. Eu não consigo limpar isso sozinho, vou chamar alguém. E assim vai, não é? A gente não consegue. Isso, a gente. Não estou preparada ainda, mas já olhei o papel que não está servindo. Isso. Na próxima vez, já vai ver aquele papel que já sai. Exatamente, dá um... Tenhamos em mente também que a gente não consegue resolver todos os nossos problemas numa encarnação, né? Então, vamos devagar, porque o santo é de barro, né? Como diz o ditado. Então, é isso. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por me escutarem, obrigada pela participação. E agora a gente vai se preparar para o passe.